Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Samuel, capítulo de número 4. Obrigado, João. Thanks. Capítulo 4, a partir do versículo de número 1. Aleluia. Vou colocar esses meninos para ministrar o louvor também aí, né, amor? Abrir culto, vamos trabalhar. 1 Samuel, capítulo de número 4, nós vamos ler a partir do versículo de número 1. O tema da nossa pregação nessa noite é: quando somos derrotados. Quando é que nós somos derrotados? Quando é que nós somos vencidos, derrotados numa situação? Deus não quer que você seja derrotado. Deus não quer nenhum filho derrotado. Estava conversando com um rapaz agora aí que mora na rua e conhece os louvores, conhece Jesus. Eu falei: eu sei que você é de Jesus. Na hora, conversando com ele, eu percebi. Só que muitas vezes a gente dá lugar, ao pecado, dá lugar às vezes ao nosso próprio coração, que nos leva isso para longe de Deus, para a derrota. E Deus não quer isso para a vida de ninguém. Inclusive, me lembra, amor, que eu vou separar umas roupinhas para dar para ele amanhã. Vai vir buscar aqui. Rapaz bonito, inteligente, mas que está como morador de rua. Vamos ler então 1 Samuel, capítulo de número 4, a partir do versículo 1. 1 Samuel 4:1. Diz assim a palavra: E veio a palavra de Samuel a todo Israel, e Israel saiu à peleja, à guerra, contra os filisteus, e acampou-se junto a Ebenezer, e os filisteus se acamparam junto a Afec, e os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair contra Israel. Então os filisteus estão aqui lutando contra Israel. E estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha, no campo, uns 4.000 homens. Então na guerra, 4.000 israelitas morreram. E voltando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos diante de Siló a arca da aliança do Senhor, e venha no meio de nós, para que nos livre da mão dos nossos inimigos. Versículo 4, 1 Samuel 4:4. Enviou, pois, o povo a Siló, e trouxeram de lá a arca da aliança do Senhor dos exércitos, que habitava entre os querubins. E os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. E sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, todo Israel gritou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. E os filisteus, ouvindo a voz de Deus, a voz de júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. Por isso os filisteus se atemorizaram, porque diziam: Deus veio ao arraial. E diziam mais: ai de nós, tal nunca jamais sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará da mão desses grandiosos deuses? Estes são os deuses que feriram aos egípcios com todas as pragas junto ao deserto. Esforçai-vos e sede homens, ó filisteus, para que porventura não venhas a servir aos hebreus,
como eles serviram a vós. Sede, pois, homens e pelejai. Verso 10, nós vamos até o 11. Então pelejaram os filisteus, e Israel foi ferido, fugindo cada um para a sua tenda. E foi tão grande o estrago, que caíram de Israel 30.000 homens de pé. Então na primeira derrota foram 4.000, mais 34.000 israelitas morreram naqueles dias. E o versículo de número 11: e tomada a arca de Deus, e dos filhos de Eli, Ófine e Finéias morreram. Amém? Amém, Jesus? Curva a sua cabeça comigo, vamos orar mais uma vez, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, quero nesse momento pedir que o Senhor venha falar ao nosso coração. Usa a minha vida, Senhor, que eu vou transmitir a sua palavra aqui, que o Senhor possa consolar, fortificar e nos edificar, Senhor. Eu peço em nome de Jesus, para a glória do seu nome, Senhor. Amém, Jesus, e amém. Irmãos, o tema da pregação é: quando somos derrotados. Esse capítulo que nós acabamos de ler, pelo menos parte dele, é um capítulo muito triste, muito escuro na vida de Israel. Houve muitas notícias ruins só nesse capítulo. Domingo que vem a gente vai continuar pregando ele, né? Mas eu quero já te adiantar as notícias ruins que estão nesse capítulo aqui. O texto fala que Eli, que era o sacerdote, ele estava fisicamente cego. Esse capítulo aqui nos fala que os anciãos estavam espiritualmente cegos. Esse capítulo nos fala que o povo de Israel estava totalmente sem consciência de Deus, vivendo no pecado, totalmente longe de Deus. Israel, nesse capítulo aqui, foi derrotado pelos seus inimigos, os filisteus. Ófine e Finéias, que eram os dois sacerdotes, também vão ser mortos nesse capítulo. 34.000 israelitas morreram nesse dia. Que é mais tristeza? A arca do Senhor foi roubada, foi tomada pelos filisteus, que era o símbolo da presença de Deus. Eli, quando soube da notícia que os filhos tinham morrido e que a arca do Senhor, que ele tanto amava, foi roubada, ele já era um velho, pesado, ele caiu para trás, quebrou o pescoço e morreu na hora. E quando a sua nora, que estava grávida, soube que o seu marido, seu cunhado e o seu sogro tinham morrido, e a arca do Senhor tinha sido roubada, levada, ela sofreu uma crise na gestação dela tão forte, que a criança foi nascendo e ela foi morrendo, e ela morreu no parto, diante de tanta notícia desgraçada de derrota. E a criança foi nascendo e ela foi desfalecendo, e é onde foi pronunciado o nome Icabode, que significa foi-se a glória de Deus. Muita desgraça, muita tragédia num dia só. Eu não sei se você já experimentou na tua vida derrotas. Eu não sei se você nesse momento está vivendo um momento que você está se sentindo derrotado, vencido. Então, se você está nessa situação, essa palavra de Deus é para mim e para você nessa noite, como uma palavra de alerta, de consolo,
uma palavra para nos ajudar. Então vamos pensar aqui, irmãos, nessa noite, o que levou Israel a ser derrotado? Porque veja bem, Deus havia prometido para o povo dele, Deus havia prometido na palavra que Ele não deixaria que o seu povo fosse derrotado. Que nenhum povo, por mais que tivesse um exército maior, que tivesse mais belicamente preparado, que tivesse um maior grupo de cavalos, de soldados, nenhum inimigo ia conseguir prevalecer contra o povo de Deus. Que o povo de Deus seria um povo invencível, inderrotável, vamos dizer assim, indestruível. Essa foi a promessa que Deus fez na vida de Israel, que 1.000 ia fugir de um lado, 10.000 à sua direita. É que nem o Salmo 91. 1.000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, e você não será atingido. Deus prometeu, mas não aconteceu isso aqui. Agora Deus também falou: Israel, ninguém vai prevalecer diante de vocês, vocês vão ser invencíveis, só que a condição é que vocês andem na minha presença, vocês têm que estar na minha palavra. Eu garanto vitória para você, mas você tem que andar na minha palavra. Porque se vocês fizerem, por exemplo, aliança com outros povos, se vocês idolatrarem os deuses dos outros povos, se vocês fizerem imagem de escultura para vocês, se vocês edificarem altar para outros deuses, aí vai estar a derrota de vocês. Vocês têm que andar na minha palavra. Então o que a gente conclui aqui, irmãos? Israel estava andando na presença de Deus? Não. Essa derrota tem nome e endereço. Essa derrota tem uma causa. Essa derrota de Israel tem um motivo, ou tem alguns motivos espirituais, que nós vamos ver agora aqui. Tem alguma culpa no cartório. Não é de graça que eles estão sendo derrotados. Não é de graça que o inimigo está colocando eles para correr. E se você ver a história de Israel, você vai ver que Israel lutou, enfrentou desafios muito maiores do que esse aqui que ele está enfrentando com os filisteus. Mas por que eles não estão vencendo os filisteus? Porque eles estão fora do propósito de Deus. Quando nós estamos fora da vontade de Deus, quando nós estamos fora do propósito de Deus, vai sim vir derrota na nossa vida. Nós estaremos abertos a certas derrotas das situações da nossa vida. Está entendendo? Então eu anotei aqui na minha pregação 3 razões, 3 causas, 3 motivos que levaram Israel à derrota. Quem quer saber os motivos aqui? O primeiro motivo que nós somos derrotados é quando nós trocamos o nosso relacionamento com Deus. Quando nós trocamos o nosso relacionamento com Deus por uma fé supersticiosa. Entendeu? Nós somos derrotados quando nós trocamos o nosso relacionamento com Deus por uma fé supersticiosa. Superstição. Quando você troca Deus por um amuleto. Entendeu agora? No versículo 5, eu vou explicar mais, vocês vão entender. Versículo 5 diz assim. É o 5?
Eles perderam a batalha. Vamos ler o 3 para ficar mais claro. E voltando o povo, disseram aos anciãos: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Por que Deus, nos feriu? Por que Deus permitiu a nossa derrota? O que eles fizeram? Tragamos de Siló a arca do Senhor, e venha no meio de nós para que nos livre da mão do nosso inimigo. Sabe o que eles entenderam? Igreja, eles entenderam o seguinte: eu sei por que nós fomos derrotados. Sabe por que nós fomos derrotados? Porque a gente não trouxe a arca do Senhor para a guerra. Se a gente tivesse colocado aquele objeto, aquela caixa na batalha, a gente teria vencido o inimigo. Aí todo mundo falou: foi isso. Aí sabe o que eles fizeram? Colocaram o objeto da arca, a arca, na batalha, na próxima batalha, e morreram mais 30 mil. Aonde é que está o problema, irmãos? Eles colocaram fé naquele objeto e não no relacionamento deles com Deus. Eles acreditaram, eles olharam aquela arca como se aquela arca fosse um talismã. Você já viu pessoas que colocam na carteira trevo de 4 folhas, ou pé de coelho, nota de $1, ou coloca uma fitinha, amarra uma fitinha, ou coloca uma imagem de escultura de uma santa, de um santo, que acha que aquilo vai proteger. Errado. Nenhum objeto pode ser maior do que o seu relacionamento com Deus. O que levou Israel a ser derrotado foi que eles confiaram mais no objeto, mais na criatura do que no Criador. Então a derrota espiritual vem na sua vida, na minha, quando eu tiro meus olhos de Deus e coloco meus olhos em pessoas. Ou você coloca os olhos em alguém, ou você está esperando, que uma pessoa seja o tudo na sua vida. Ninguém pode ser o tudo na vida de ninguém. O único que pode ser tudo e deve ser na nossa vida é Deus. Amém? Porque as pessoas mudam, porque as pessoas decepcionam, porque aquele objeto não vai transformar, aquele objeto não vai mudar Israel. Você entendeu? Deus é uma pessoa, Ele é divino, mas Ele é uma pessoa, e Ele quer ter um relacionamento com você e comigo. Deus quer ter um relacionamento conosco. E o que Israel faz? Colocou a fé num talismã. Se o objeto tiver com a gente aqui, a gente venceu. Ninguém questionou: será que a gente não pecou contra Deus, por isso que a gente está sendo derrotado? Porque aquilo que eu falei, Deus no Velho Testamento todo, Ele promete que nenhum povo vai conseguir vencer o povo de Israel. É um povo invencível. Mas a condição qual que é? Vocês têm que estar numa aliança comigo. Vocês não podem abrir mão de me amar, de ter um relacionamento comigo. Porque quando vocês se voltarem para os ídolos, eu deixo de abençoar vocês. Vocês deixarem de buscar minha presença, eu deixo. Quem está entendendo aqui? Amém? Amém? O que eles estavam fazendo, igreja? Eles estavam idolatrando aquela arca. Aquela arca era um símbolo da presença de Deus, mas aquela arca não era Deus. Nada substitui a presença do próprio Deus. Nada é maior do que o próprio Espírito Santo de Deus na nossa vida. Leva para sua casa aqui a toalhinha de Israel. Você não precisa disso. Se você tem a palavra de Deus e se você tem o Espírito Santo, Ele está com você ali. Você entende que isso é uma espécie de, como eu falei aqui, é um misticismo.
E o povo brasileiro, o nosso povo é muito místico. O povo brasileiro, porque a gente herdou essa tradição. E tem igrejas que, ao invés de tirar isso do povo, que já faz parte do passado, reforça ainda mais isso. Leva a rosa ungida, irmão. Põe lá na sua sala que vai acabar todas as brigas. Eu vi um dia de ontem, eu vi o pastor lá mandando levar o prato. O prato? O prato, trazer lá para eu pôr a sal. Colocar o que no prato? Sal. Sal no prato. Para resolver o problema. Olha que coisa. Põe sal no prato que você resolve tudo. Você vai ficar salgada a comida, né? Você está entendendo que isso não é bíblico? Isso é misticismo. Isso é paganismo. Quando você se converte ao Evangelho, você tem que abrir mão dessas coisas. Essas coisas não fazem parte do Evangelho mais, porque agora você tem um relacionamento com Deus. Tudo que você quiser, você pode pedir a Jesus direto. Amém, igreja? Deus não quer que você fique preso a nenhum amuleto. Deus quer que você tenha um relacionamento, que você está chateado, você está com algum problema, fala com teu pai, ele é Deus. E tem outro. Esse é um lado do amuleto. O outro lado do amuleto é a manipulação, é uma tentativa de controlar Deus. Se a gente colocar esse objeto, essa arca aqui, Deus, olha a cabeça de Israel. Se a gente colocar a arca do Senhor na frente da batalha, Deus não tem opção, Deus não tem saída. Deus fica na posição de obrigado a nos abençoar. Deus é obrigado a alguma coisa, igreja? Já viu gente orando assim? Deus, você tem obrigação de me abençoar. Deus, você tem obrigação de fazer isso na minha vida. Irmãos, Deus tem obrigação de fazer alguma coisa? Por que Deus faz? Nós que temos com Ele, mas Deus não tem obrigação. Você já viu aquela... Você já deve ter visto, né? Aquela lâmpada do gênio. O que você faz com a lâmpada do gênio? Você esfrega, o gênio que está morando dentro daquela lâmpada há milênios, ele é liberto, né, daquela garrafa lá, daquela lâmpada, e ele sai dizendo, chamando você de meu amo, e você tem 3 pedidos. Seria até gostoso ter um gênio desse, né? Seria bom, mas isso não existe. E tem muita gente tratando Deus assim, como se Deus fosse o gênio da lâmpada. Eu é quem mando nele. Ah, Deus, só tem que fazer isso. Ah, Deus, Deus não tem que fazer nada. Ele é Senhor. Nós estamos aqui para ouvir a voz do nosso Senhor. Então, por trás do talismã, por trás da fitinha, por trás disso, é uma forma de mandar em Deus. Quando há algumas pessoas que acreditam dessa maneira, elas têm a imagem do Santo Antônio na casa, não é? Santo Antônio no catolicismo representa o que? O Deus do que? O santo do que? Do casamento. Hã? É o santo casamenteiro. Aí a pessoa está encalhada, não arruma nem um carteiro, não arruma namorado, não arruma ninguém. O que ela faz com a estátua do Santo Antônio? Vira de cabeça para baixo. Tem uns que coloca dentro do congelador para dar uma gelada no santo. Você entende? Dentro do copo de carne. Dá uma afogada. Dá uma afogada na imagem lá. Quando tinha seca, que não queria chover, levava o santo e punhava de cabeça para baixo. Punha de cabeça para baixo, porque você vai agora sofrer. Gente, você está entendendo da onde que a gente está vindo, da onde o Brasil vem? Irmãos, essa palavra aqui, ela é libertadora. Amém? Eu fui libertado de todas essas coisas, tudo isso aí eu falo. Então, essa palavra aqui, ela é libertadora. Ela liberta a gente
de todos esses misticismos. Oi, fala, Sueli. Tem uma parecida? Coloca para fora, irmão. Então, essas coisas eu vou falar com todo o amor de um pastor. Essas coisas atraem demônio para a vida de vocês, por mais bem intencionado que seja. Porque assim, irmão, quando a gente não conhece Jesus, então, quando a gente não conhece Jesus, irmão, a gente não conhece a palavra. Era assim também a minha mãe. Quando não conhecia Jesus, ela foi com a amiga dela lá para Aparecida do Norte para benzer o carro. Eu não sei o que aconteceu, eu tinha uns 7 anos de idade. Eu sei que entrou uma louca no meio do caminho lá, catou uma pedra desse tamanho e jogou no carro da mulher do ouvido. Falei, caramba, a mulher veio até aqui para benzer o carro, gastou gasolina, pedágio, ainda tomou uma pedrada no carro. Sabe o que a Bíblia diz? Se o Senhor não guardar, em vão vigia o sentinela. A gente não precisa disso, irmão, porque nós temos um Deus vivo. Amém? Você está entendendo? Nós temos um Deus vivo. Mas quando a gente mora com uma pessoa que não é cristã. Então, mas no caso deles, os dois são crentes, né? Não tem Um cara que eu desculpa. conheço, então, mano, trabalhando na academia, não 50 mais, assistindo um programa, então, qual foi um preto, Que é o Hulk? É, Pocahontas. Então, Eu nunca mais fui na academia, não como nada. então, sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que isso abre porta para que demônios entrem na sua casa. Às vezes está mal briga na sua casa, você não sabe por que é. Entende? Tira fora, você não precisa disso. Sabe o que você põe? Põe uma Bíblia lá. No lugar, põe a palavra de Deus. Eu estou falando em amor. Eu não vou sair daqui dentro de uma igreja criticar, entendeu? Eu não vou chegar dentro da igreja católica e falar para todo mundo lá, vocês são todos idólatras. Eles são idólatras, mas não vou fazer isso, ofender. Mas dentro da minha paróquia, aqui dentro da minha comunidade, eu posso fazer. E se eu não fizer, Deus vai me cobrar. Então coloca fora isso da sua vida. Coloca num saco, joga fora. Uma vez, deixa eu contar essa história para vocês. Uma mulher que era dona de um terreiro, ela queria entregar a vida dela para Jesus. Essa mulher caiu endemoniada dias, foram dias e dias, João, de libertação. Sabe o que essa mulher fez? Ela entregou a vida dela para Jesus. Ela trouxe tudo que tinha na casa dela. A casa dela ficou quase pelada, porque a casa dela era o terreiro. Ela trouxe todas as imagens para a gente quebrar, para a gente levar. Ela nos autorizou. E na casa dela tinha um machado pendurado na parede. Lembro até hoje. Tinha um machado pendurado, amor, que dizia o seguinte, que no dia que aquele machado caísse, alguém ia morrer. O pastor foi, arrancou aquele machado e falou, quero ver agora o morrer. Está vivo até hoje. Tem pessoas que dão fé no santo, né? Hã? Tem pessoas que dão fé no santo. Coloca a fé no santo. Dá fé com barro. Comida, como se um pedaço de gesso vai comer bala. Deixar lá as crianças que vão comer. Uma vez eu estava duro, passei perto de uma encruzilhada, tinha uma macumba, tinha R$5. Eu falei, é o dinheiro do ônibus que eu precisava. Eu falei, capeta, desculpa, mas eu vou precisar dessa grana aqui. Eu catei e não paguei. Não como nada não. Aquela mulher não come nada não. Sai fora. Ela faz bonitinho, bolo quentinho, nem pro lado do bolo. Aí no lado do cara joga forma. Tá vendo? Não come nada não. Então você já entendeu, né, irmão? Tira fora, joga fora. Não fica com nada disso não. Põe a palavra de Deus aberta lá. Você quer que a sua casa seja abençoada? Você, irmão, é o sacerdote da sua casa. Foi falado aqui pela minha esposa. De manhã chama a tua esposa, pega a Bíblia, lê um versículo você, ela lê o outro. Dá a mão para tua mulher, ora junto com ela. Entendeu? Não se mexe com o que tá quieto. Entendeu? Ora junto com ela. Você mexe com Mas não é assim mesmo. Você acha que a minha também não mexe comigo? eu vou com dinheiro onde? Hã? Capitão não teve dinheiro, mas eu vou com dinheiro onde? Você está falando da minha mulher? É mulher assim mesmo, é você, irmão. Ó, escuta o que eu estou te falando, como pastor. Começa o dia da sua semana orando.
dobra o seu joelho na cama ali, vai lá para a sala, na sala boa, pega a sua Bíblia, lê um trecho e vai trabalhar na bênção de Deus, amém? Nós vamos orar para você no final do culto. Mas seja o líder espiritual da tua casa, irmão. Viu? Seja o líder. Sim, todos nós precisamos. Não reclamar não resolve. Vocês têm que estar unidos, porque vocês estão batalhando pelos mesmos objetivos, que são seus filhos. Na Bíblia está aqui, na Bíblia está escrito que a imagem não escuta, não vê, não come, não faz nada. Padrão na casa, não faz nada. Meu cachorro faz mais barulho que eu. Então esse foi o primeiro erro de Israel. O primeiro erro de Israel foi trocar a presença de Deus por um amuleto. Eu amo Bíblia, mas ela não é um amuleto. A palavra de Deus, ela não é. No meu escritório lá tem um monte de Bíblia, foi o que eu falei. Mas elas estão lá paradas, elas só têm efeito quando eu vou lá, abro a palavra e leio. E aplico na minha vida. Entendeu? Por exemplo, a Bíblia fala sobre o papel do homem na casa e fala do papel da mulher. Depois a pastora vai sentar com a senhora e vai falar sobre como ser uma mulher sábia, como agir na palavra de Deus, porque tem mulher que também não tem sabedoria. Começa a falar na cabeça do marido, fala, está fora da palavra de Deus. Você não vai mudar o seu marido falando. E às vezes o marido também é uma casca grossa. Não estou falando você só. Se a gente não tomar cuidado, a gente é duro com a nossa mulher. E a Bíblia fala que a gente tem que tratar a mulher como um vaso mais frágil. Então, cada um tem que saber o seu papel. E nós vamos fazer um trabalho aqui na igreja com os casais. Amém? Mas vamos lá. Então, qual foi o primeiro erro aí, João? Qual foi o primeiro erro de Israel? Quando trocamos nossa fé Quando nós trocamos a nossa fé, superstição, exatamente. Então a gente não pode trocar o relacionamento com Deus por nenhuma imagem, por nada. Esse foi o primeiro erro. O segundo, quando nós tratamos as coisas de Deus de maneira leviana. Quando nós tratamos as coisas de Deus de maneira leviana. O que é leviano? Sem reverência, de qualquer jeito. No versículo 5 diz: e sucedeu que, vindo a arca do Senhor ao arraial. Sabe o que Israel fez? Eles pegaram a arca de Deus e colocaram no meio do arraial. Eles pegaram a arca de Deus e colocaram aonde? No meio. A arca do Senhor, ela tinha que ficar em Siló. Tinha um lugar certo. Tinha um lugar certo para ficar a arca do Senhor. Não é em qualquer lugar. E tem outra, Ófine e Finéias, que eram os dois filhos do sacerdote, estavam vivendo totalmente no pecado. Estavam vivendo numa vida de prostituição, uma vida toda errada. E estavam lá fazendo culto, dirigindo o culto a Deus. Como é que Deus ia dar vitória para o povo se o povo estava fazendo coisa totalmente errada? Irmãos, quando o pecado entra na nossa vida, a gente não pode esperar a vitória de Deus, sabia? Não aceite o pecado na sua vida. Não aceite. Se você é um homem casado, não aceite conversinha com outra mulher. Se você é casado, não aceite conversinha com um homem. Entende? Ou seja o que for, não aceite. Coloca para fora da sua vida. Não aceite.
porque essas coisas trazem derrota espiritual. Não só destrói o teu casamento, como destrói o teu relacionamento com Deus. Isso abre porta para que o inimigo entre no seu casamento, na sua casa. Se você é jovem também, não permita. Essas coisas têm que estar fora da nossa vida. Amém? Então Israel perdeu a batalha porque eles pegaram a arca do Senhor, que era o símbolo da presença de Deus, e trouxeram no meio do arraial. Ali não era o lugar da arca. Você está entendendo? Quantos cristãos não estão vivendo assim? Um pé na igreja e um pé no mundo. Até tem um amigo meu, o nome dele é Raimundo, né? Fala que é o crente Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo. A pessoa está aqui na igreja, mas o coração dela está no mundo. Tinha uma jovem que vinha aqui na igreja, começou a ir em barzinho. Eu falei: toma cuidado, você vai ficar desanimado, hoje está no mundo. Está no mundo, porque você vai para um barzinho toda semana, o que rola lá? Você acha que vão abrir a Bíblia e vão falar de Jesus ali? Qual que é o papo que tem? É ficar, os meninos, é pegar, é amassar, apertar, beber. Aí fica com um, não tem jeito, isso é mundo. Então, oi? Se não cuidar, como é que você falou aí? A madeira come solto. Exatamente. Então a gente não pode brincar com a vida espiritual. Quem está entendendo aqui? Não brinque de ser crente. Sabe por quê? Porque o diabo não brinca de ser diabo. O diabo não tira férias. O diabo não brinca e fala: hoje eu não vou encher o saco de ninguém, hoje eu vou ficar em casa. Não, todo dia ele está aí com os demônios infernizando. A Bíblia fala que o diabo é como um leão, fazendo o quê? Que ruge, que anda ao nosso derredor, procurando quem possa tragar. Quer dizer, o diabo te odeia, ele quer fazer de tudo para te... Minha mulher deu um testemunho aqui do carro, uma pancada que nós olhamos e não tinha ninguém. Senti muito. Se eu estiver sozinho, eu podia falar: eu estou ficando doido. Então os dois estão doidos ao mesmo tempo. Porque eu senti, eu falei: você sentiu a pancada? Quebrou atrás, não foi carro nenhum. Você entende? Então a gente tem que orar e vigiar, ficar atento. E Israel, ao invés deles olhar para o coração, né, perguntar: será que a gente pecou contra Deus? Será que é por isso que nós... Não, eles logo disseram: Deus, por que o Senhor nos feriu? No versículo 3 falaram: por que o Senhor nos feriu? Eles tinham que olhar para dentro do próprio coração. Irmãos, o Salmo 139, eu vou ler um versículo só. Esse versículo é importante na vida do cristão. Quem sabe o que está escrito no Salmo 139? Versículo 1: Senhor, tu me sonda e me conhece. Aí lá no finalzinho ele fala assim, versículo 23, né? Ele fala: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Deixa eu perguntar: qual foi a última vez que você fez essa oração para Deus? Sonda o meu coração, Deus. Conhece o meu coração, Senhor. Vê se há em mim, Deus querido, algum caminho mau. Mostra, Senhor, se tem alguma coisa na minha vida que não está te agradando, Senhor. Mostra, Senhor Deus, se tem alguma coisa que está em mim que está desagradando a Ti, Senhor. Qual foi a última vez que você fez essa oração para Deus? Sabe por quê, irmãos? Porque como nós estamos vendo aqui no texto,
o coração do homem é enganoso. Às vezes você pode achar que está fazendo o que é certo, mas o teu coração... Hoje tem uma igreja em São Paulo que aceitou a comunidade LGBT como normal. Esse pastor, um dia, ele pregou os padrões de Deus, mas hoje ele não acredita mais. Inclusive ele fez uma pregação que o gay, que a lésbica, não tem que ter vergonha disso, eles têm que ter orgulho, você tem que ter um orgulho gay. Esse pastor há muitos anos pregou diferente disso. Agora, o que leva um homem que um dia foi zeloso? Eu trabalhei na igreja dele, conheço muitas pessoas, uma igreja grande em São Paulo. O que faz um homem desse se perder? Sabe o que eu acho? Não é porque ele não é... Ele sempre fala que ele está aberto a questionamentos de ideias, de visões diferentes, mas esse não foi o erro. Não foi um problema intelectual. O problema dele é que não tem gente corajosa suficiente para dizer se está fora da palavra de Deus. É um bando de bajulador. A igreja cresce, se o pastor não tomar cuidado, ele ganha bajuladores. É empresário, é gente com grana, e é uma igreja muito rica lá em São Paulo. Como é que você vai questionar uma pessoa que está injetando às vezes 20 mil, 30 mil na sua igreja? Por isso que é complicado. Entende? Como é que você vai meter a mão na ferida? Falar para uma igreja de pobre é fácil, senta o pau aqui, é tudo duro, falido. Mas numa igreja onde o cara chega com um mercedão, o outro chega, aí vai mudando a conversa. Aí você tem que ser crente mesmo. Entende? Então o que acontece? E isso não é, eu vi isso na África. Essa bajulação eu vi em vários lugares do mundo. Entende? Porque você fica só dependendo do seu próprio coração. Nós não podemos. A minha mulher, ela não pode ser na minha vida uma conivente que bate palma para tudo, não. Às vezes ela tem que falar alguma coisa mesmo que eu não gosto. Se eu estiver fora da palavra, ela tem que falar comigo. Entende? A mulher tem que... Que negócio? Ele tem que falar. O esposo tem que falar. Porque quando nós somos uma liderança bíblica, ela tem que ser uma liderança onde a palavra de Deus tem que estar acima de nós. Nós já tivemos conversas assim na palavra, né, amor? De falar, não está errado um com o outro, ou vamos tomar cuidado para a gente não entrar por esse caminho. Então uma vez, há muitos anos atrás, eu sempre fui polêmico, né? Sempre envolvido em discussões da Bíblia. Eu lembro uma vez que uma irmã falou para mim: Cristiano, se você ficasse quieto aqui na igreja, tanta gente ia injetar dinheiro em você, tanta gente ia investir em você. Mas eu tinha que ficar o quê? O problema é que você bate de frente, o problema é que você mostra na Bíblia, e ninguém quer isso. Essa igreja fechou, inclusive. Você entende? Mas o nosso coração não pode estar entregue a nós mesmos. Uma das exigências que Deus fazia para os reis de Israel, sabe qual era? Que eles deveriam ter uma cópia da lei ali do lado do trono, para que eles não se desviassem do caminho do Senhor. Deuteronômio capítulo 20 fala isso, que o rei do seu povo deve ter uma cópia da lei, que essa cópia seja lida todos os dias na presença do rei. Por que Deus colocava profetas em Israel? Para que o rei também não se desviasse. O rei Acabe foi ouvir a Jezabel, da mulher dele, levou Israel à idolatria. Mas Deus levantava profeta que esticava o dedo na cara do rei e dizia: assim diz o Senhor, volta o seu caminho para o Senhor. Hoje nós temos a palavra do Senhor, que está dizendo para nós: ande no caminho do Senhor, ande na presença do Senhor. Amém? Glória a Deus. E por último, falamos, em primeiro lugar, que nós não podemos trocar a presença de Deus
pelos amuletos, não podemos trocar o relacionamento de Deus pelos amuletos. Segundo lugar, que nós não podemos tratar as coisas de Deus de maneira leviana. E terceiro, quando é que nós somos derrotados? Quando nós confiamos nas vitórias antigas e deixamos de nos preparar para as vitórias de hoje. Como tem crente que só está apoiado nas vitórias antigas, quando Deus fazia, quando Deus usava, tudo no passado. Versículo 4, 1 Samuel 4:4. O que eles disseram aqui? Então o povo, pois, de Siló, trouxeram de lá a arca da aliança do Senhor dos exércitos, que habita entre os querubins, e os filhos de Eli, Ofni e Finéias estavam ali com a arca da aliança. 1 Samuel 4:4. Então qual que foi a lógica, o raciocínio deles? Ora, Israel já venceu lá atrás. Lembra quando eles rodaram 7 vezes em Jericó? Eles estavam com a arca da aliança e os muros de Jericó caíram. Lembra quando eles estavam entrando, né, em Canaã? As águas estavam altas, as águas do Jordão. O sacerdote foi lá caminhando com a arca pendurada, né, nos paus, e aí se secou a ribanceira e eles passaram. Israel durante o deserto todo. Então vamos tacar essa arca que não tem como a gente não ganhar, porque foi assim no passado. Só que tem uma diferença. Lá no passado eles estavam temendo a Deus, lá no passado eles estavam querendo ouvir a voz de Deus, e agora aqueles estão no pecado, a liderança está no pecado, a nação está longe de Deus, e Deus não tem obrigação de dar vitória para quem não prioriza no hoje a sua presença. Deus só ficou lá no passado. Porque lá no passado Deus me usou, porque lá no passado eu fui um homem cheio do Espírito Santo. E por que você não é mais? Uma vez um pastor falava isso para mim. Não, porque Deus já me usou demais. Não, por que tu não quer? Deus parou de usar? Deus está tirando férias? Porque esse pastor estava vivendo no pecado, por isso que ele falava de Deus no passado, por isso que ele falava das maravilhas de Deus no passado. Israel foi para a batalha baseado nas vitórias do passado, só que Israel deixou de servir a Deus no presente. O Espírito Santo não quer ser alguém só do seu passado, ele quer ser alguém do seu presente e que vai estar no seu futuro também. Ele é o Deus de todos os dias. O nosso relacionamento com Deus tem que ser o relacionamento do hoje, do agora. É hoje. Se você ouvir a voz do Senhor Deus hoje, Deus está falando hoje. Nosso coração precisa se converter ao Senhor quando? Hoje, agora. Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração, como o povo fez no passado, no deserto. O que Jesus fez quando ele curou no sábado? O meu Pai trabalha até hoje, até agora. Jesus está dizendo: meu Pai trabalhou e continua trabalhando e vai trabalhar sempre. Desde que o homem pecou, Deus só teve trabalho. Aliás, Deus teve que sair do seu descanso. Lá em Gênesis, depois que Deus cria tudo, a Bíblia diz que Deus no 7º dia descansou, né? Figurativamente Deus descansou. Depois que Adão e Eva pecou, rapaz, Deus nunca mais teve descanso. Deus nunca mais tirou um minuto de férias. Por isso que Jesus disse: meu Pai trabalha no sábado também, porque o pecado de vocês é todos os dias. Quem que já ouviu aqui a história de Sansão? Sansão tinha um cabelo longo. Mais do que o cabelo longo, Sansão tinha
um voto. Os pais dele tinham feito um voto, né? Que nunca ia passar navalha no cabelo dele. O Sansão, se dependesse de você e João, vocês iam fechar a barbearia, porque o Sansão nunca ia lá cortar o cabelo. Aí um dia esse Sansão ficou brincando com a Dalila. Onde é que está a sua força? Falou, se você amarrar meu cabelo. Amarrou o cabelo dele. Aí ela gritou, falou, aí vem os filisteus. Ele levantou aqueles tear, quebraram tudo. Ela disse, você brincou comigo. E cada vez foi se aproximando mais do pecado. Não, se você prender as minhas tranças. E cada dia ele foi dando mais pista para ela. Aí chegou o dia que ela ficou falando na cabeça dele, que ele deitou no colo dela. Quando um homem deita no colo de uma mulher, a casa caiu, já era toda a resistência. Aí deitou no colo dela, falou, e ele disse, a minha força está nos meus cabelos. Se você cortar os meus cabelos, eu não terei força. Aí Sansão dormiu, os inimigos foram lá e cortaram o cabelo. E diz a Bíblia que ela gritou, né? Aí vem os filisteus. E ele disse, vou me levantar como eu fiz das outras vezes. Mas o Espírito do Senhor não estava mais sobre a vida de Sansão. Sabe por quê? Porque ele também errou no simbolismo. A força dele não estava no cabelo. A força dele estava na aliança que ele tinha com Deus. O cabelo era só um símbolo. Então antes de cortar o cabelo, sabe por que o poder de Deus não estava mais na vida dele? Porque antes de cortar o cabelo, ele já tinha quebrado a aliança dele com Deus. Então quando nós quebramos a nossa aliança com Deus, o exterior é só uma consequência. Por que Israel perdeu a batalha? Porque eles achavam que era só manter a presença da arca, que eles iam vencer qualquer situação. Não, a vitória estava numa aliança com Deus. Nós vamos terminar esse culto lembrando que você tem uma aliança com Jesus e Jesus tem uma aliança com você. Amém? É isso que vai trazer a vitória na nossa vida. É quando nós dependemos de Deus. É quando nós somos dependentes do Senhor. A minha fé não depende de fronha. A minha fé não depende de óleo ungido. A minha fé não depende de voto financeiro. A minha fé depende de um relacionamento com Jesus. O que passar disso é mandinga e macumbaria. O que passar disso é manipulação religiosa. A sua fé depende só do seu relacionamento com Jesus. Amém? Curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor amado, nós estamos aqui nessa noite, em nome de Jesus.